A 160 quilômetros de Passo Fundo tem uma fazenda que, acredite, foi uma sesmaria. Isso quer dizer que lá atrás, no tempo do Brasil Colônia, esta fazenda, assim como tantas espalhadas pelo estado, era uma grande extensão de terra para o povoamento do Rio Grande do Sul. Nossa equipe foi à Vacaria conhecer uma propriedade criada em 1770. A estância deu origem à cidade. Nós separamos a reportagem em duas partes. Neste primeiro momento, conheça a Casa Grande, o refeitório, a escola, o bebedouro, a arquitetura e a história da Fazenda do Socorro. É aqui na Fazenda do Socorro, no município de Vacaria, no nordeste do estado, que está localizada uma das primeiras fazendas do Rio Grande do Sul e a estância que daria origem à cidade de Vacaria. A fazenda foi uma sesmaria, doação de extensas áreas de terras que eram cedidas pelo governo português, uma prática adotada pela coroa para povoar os campos de cima da serra. Que é a concessão de terra pública a particular que deseja tornar-se proprietário. Foi feito isso com a intenção então, de povoar as terras, né? E não só povoar, mas também fazer produzir. O Rio Grande do Sul não se entende se não for através das sesmarias. Se doar grandes extensões de terra era prática comum no início do século XVIII, aqui nos campos da Vacaria não poderia ser diferente. Esta era uma região fundamental para o desenvolvimento da coroa portuguesa no Brasil. No tempo do tropeirismo, 3 rotas eram os principais caminhos utilizados pelos tropeiros para comprar gado e mulas no transporte de pedras preciosas das Minas Gerais. E dos 3 caminhos, o principal, mais utilizado era esse, o caminho da Vacaria dos Pinhais, que saía de Cruz Alta, passava por Passo Fundo, Vacaria, até chegar em Sorocaba, em São Paulo. Eram mais de 1000 quilômetros e meses de viagem. Só se entende a inserção do Rio Grande do Sul no restante do território nacional através do tropeirismo, né? Então a economia regional aqui ela vai ter destaque em função desta vinculação com a economia do atual centro do país, né? Que na época era colônia ainda. E os tropeiros que passavam pela Vacaria, muitos paravam aqui. A Fazenda do Socorro era uma espécie de porto seguro para os homens viajantes. Era o local para carregar as energias para o restante da viagem. A fazenda foi uma sesmaria de 21.000 hectares e era apenas uma parte de 6 divisões realizadas pela coroa portuguesa para esta região. Quem recebeu estas terras foi José Campos de Brandemburgo. Seus descendentes passaram adiante a propriedade para a família de Marcos Torres Noronha, que aqui se instalou em 1903. O que vemos hoje da fazenda, com sua arquitetura colonial portuguesa, a geografia interna diferenciada, a riqueza dos detalhes decorativos, seus azulejos portugueses e a infraestrutura imponente de uma época rica na criação de gado e pecuária, dá uma ideia do que foi este lugar. Em 2006, a família da Ivete passou a administrar a fazenda. Vieram pelo cultivo da terra e acabaram conhecendo um pedaço da história do Rio Grande do Sul. Aos poucos a gente foi se aprendendo, né, e estudando e notícias. Aos poucos a gente foi entendendo o valor histórico que essa fazenda tem até hoje. Muitas pessoas ainda não conhecem, muitas pessoas que moram aqui em Vacaria mesmo também não conhecem. Então, como nós também não conhecíamos. Então, aí eu digo que é um lugar da paz, de cultura, tudo de bom. A fazenda conta com um refeitório onde abrigava os empregados. Por um tempo teve escravos, mas eles não ficavam nesse local, era em outro lugar. Com o tempo, a filha do segundo proprietário, Maria de Lourdes Noronha, passou a administrar a estância. Foi uma mulher à frente do seu tempo. Conseguiu fazer deste lugar, por um período, a primeira fazenda do estado a ter instalações completas para a fabricação de queijos, conserva de carne, além de implantação de pastagens, métodos de zootecnia, agricultura, fruticultura e construiu até uma escola para os filhos dos empregados. E a gente agradece muito a antiga dona também, que pela cultura dela, pela energia, pela capacidade dela, nos deixou um lugar maravilhoso, né? Deixando essa fazenda um lugar, 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 lugar,
Porto.
Esse ambiente que a gente está é de 1903, construção da segunda família que foi proprietária aqui da Fazenda do Socorro. E o mais legal é o seguinte, a gente passa esse ambiente e a gente volta no tempo. Olha só, vem comigo. Aqui é a construção de 1770 da primeira família que foi proprietária dessas terras. Era uma construção muito humilde, com paredes de barro, aí claro, foi melhorado, colocado madeira para revestir, mas esse local que você está vendo é exatamente como viveram os primeiros que vieram morar aqui na Fazenda do Socorro. A família dorme aqui neste ambiente onde há mais de 200 anos dormiram os primeiros moradores. Este local hospedou Isabel Orleans de Bragança, bisneta de Dom Pedro II, e a casa é muito ampla. Sala com 2 ambientes, com lareira, tem ainda este piano centenário. E a cozinha é separada da casa, com espaço para despensa, fogão a lenha e quarto dos empregados. A estrutura da fazenda conta ainda com este bebedouro, decorado nos moldes da arquitetura portuguesa. O monumento embeleza ainda mais a fazenda. Tivemos algumas visitas, né? Tanto dessas empresas, né, que produzem esses filmes. Então eles sempre nos procuram, estão visitando. Como aqui já nas proximidades também eles já acabaram fazendo novelas e filmes, né? Já passaram por aqui e já tem alguns princípios para futuramente. Na reportagem de amanhã, a gente mostra mais da Fazenda do Socorro, com destaque para a capela e o altar original trazido da Igreja do Rosário de Porto Alegre.